Fala, galera. Professor André de Veitor aí, mais uma aulinha. Continuando naquela pegada das funções inorgânicas. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o site, reação de neutralização ácido-base. Beleza? Se der, a gente avança mais um pouquinho. Tá? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre os sites, neutralização ácido-base, nomenclatura de sites, se a gente conseguir. Tá bom? Não deixa de se inscrever lá no canal. Tá? Se inscreve lá no canal, deixa lá seu comentário, sua dúvida. Tá bom? Vamos participar aí, tá, galera? Vamos embora. Vou pegar aqui hoje o site, vou compartilhar com vocês. A última aula que eu gravei, eu esqueci de compartilhar. Tem que gravar de novo antes, né? Vamos embora. Não tem problema não. Bom, para falar de neutralização ácido-base, né? É claro que a gente vai falar de sais. Toda neutralização ácido-base, né? Forma água mais sal, tá bom? Então, sais são substâncias formadas a partir de reações de neutralização ácido-base. Tá? Então, toda neutralização, né? Toda reação química misturou, né? Se você misturar um ácido com uma base, o que você vai formar é água e sal. Tá bom? Como a gente está trabalhando as definições de arrênios, né? A gente está trabalhando com esses ácidos com esses ácidos e com essas bases em água. Então, na verdade, o que a gente está misturando são soluções aquosas, né? De um ácido e de uma base. Tá bom? Então, qual é o ácido que eu tenho? Eu tenho o ácido clorídrico, né? Já vimos como é que faz para dar o nome dos ácidos. E eu tenho um hidróxido de sódio também aquoso, né? Tanto o ácido quanto a base estão aquosos, ou seja, estão dissolvidos em água, tá? Quando a gente dissolve um ácido em água, né? Ele se ioniza, liberando H+, e um ânion proveniente do ácido. Como é que a gente representa a ionização? HCl, né? É o ácido, tá? E toda vez que a gente coloca em água, ele libera o H+, e um ânion proveniente desse ácido, tá bom? As bases, quando você coloca em água, elas sofrem dissociação iônica, né? É diferente, a ionização é porque ocorre a quebra de ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, tá bom? Dissociação iônica é porque eu estou separando os íons que já existem nessa substância. Essa substância é uma substância iônica. Ela é formada pelo íon sódio e pelo íon OH, tá bom? O OH- e o Na+, então eles são separados quando a base é colocada em água, beleza? Então, preparamos aqui duas soluções, né? Uma de ácido clorídrico e uma de hidróxido de sódio, e misturamos as duas. Quando a gente mistura, ocorre a reação de neutralização, tá bom? Estou representando aqui a equação química, né? Que representa a neutralização entre uma solução aquosa de ácido clorídrico e uma solução aquosa de hidróxido de sódio, tá bom? É claro, vou formar água. Por que toda neutralização ácido-base forma água? Né? Olha, um íon H+, dos ácidos, né? Formado na ionização dos ácidos, ele vai encontrar os íons OH-, liberados na dissociação da base. Beleza? Então, quando o H+ se junta com o OH-, o que a gente forma é água. Entendeu? Então, toda vez que você misturar um ácido e uma base, você vai ter H+, e você vai ter OH-. Por isso que você forma sempre água, né, nas neutralizações ácido-base de arrênios. Tudo bem? Bom, quando a gente faz a neutralização, então, o H+ e o OH- formam água. É claro que a água ela se misturou com toda a água que tinha já no recipiente, né? E os íons Na+ e Cl- vão formar o sal. Como esse sal é um sal muito solúvel em água, né, o que eu vou obter é uma solução aquosa de cloreto de sódio, tá bom? Isso se a neutralização ela for total, tá? O que significa neutralização total? A neutralização total ela acontece quando não sobra íon H+, nem íon OH-. Beleza? Os íons H+, eles são os responsáveis por diminuir o pH da água quando você adiciona um ácido a essa água. Os íons OH-, eles são responsáveis pelo aumento do pH da água, né, quando você coloca uma base nessa água. Tá bom? Então, se você está misturando o ácido com a base, o OH- neutraliza o H+, e o H+ neutraliza o OH-. Então, se eu tiver quantidades equivalentes de H+ e de OH-, todos vão virar água
na hora que você misturar as duas soluções. Então, eu vou ter uma neutralização total. Se essa neutralização for total, não sobra H+, nem OH-, ou seja, eu vou obter uma solução neutra de um sal. Tá bom? A princípio, dizemos que está neutra, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre sais ácidos, sais básicos, tá bom? Como é que eles funcionam aí, né, quando a gente coloca em água, tá? Mas, a princípio, a reação é de um ácido forte com uma base forte, então o que eu tenho é uma solução neutra de cloreto de sódio, tá? Tendo em vista que a nossa neutralização ela foi total, não sobrou H+, nem OH-. Beleza? Claro que se eu evaporar, né, aquecer essa solução e evaporar a água toda, eu vou ter cloreto de sódio sólido no final. Tá bom? Fechado? Bom, vamos falar um pouquinho do que é a neutralização total, né? A neutralização total, ela acontece, como a gente falou, quando a quantidade de íons H+ é igual à quantidade de íons OH-. Então, eu tenho que ter quantidades equivalentes de ácidos e bases, tá bom? Para que a neutralização seja total, tá? Então, se a gente sabe que o H+ se junta com o OH- para formar água, numa proporção de 1H+ para 1OH-, formando uma água, beleza? Se eu tiver sempre essa proporção, né, eu vou ter sempre uma neutralização total. Então, vamos ver aqui. Eu quero uma neutralização entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, tá? Para que a minha neutralização seja total, eu preciso que o número de íons H+ seja igual ao número de íons OH-. Então, o que eu tive que fazer aqui? Eu tive que usar duas fórmulas da base, né? E duas fórmulas da base vão me dar dois íons OH- para neutralizar os dois íons H+ do ácido sulfúrico. Entendeu? Então, quando eu faço a reação química, eu considero a proporção de 1 do ácido para 2 da base, né? Se a reação é entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, eu vou precisar de duas fórmulas da base para poder neutralizar totalmente os íons H+ do ácido. Tá bom? Então, se eu tenho H+ se juntando com OH-, eu formo uma molécula de água. Se são dois íons H+ se juntando com dois OH-, né? Eu vou ter a formação de duas moléculas de água. E o sal? Ora, o sal é o que sobra. Se o OH virou água, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Se o OH virou água, né? E o H+ também virou água, o que sobrou? Sobraram dois átomos de sódio e sobrou o SO4. Esses caras eles vão formar o sal. Então, qual vai ser a fórmula do sal? Na duas vezes, Na2, SO4 uma vez só. Tá bom? Então, a fórmula do sal ela sai naturalmente. São dois átomos de sódio, Na2, e um SO4. Tá? Esse SO4 é um íon sulfato, tá bom? Formado por um enxofre e quatro oxigênios. Beleza? A gente não separa ele vem na íntegra. Quando ele sai daqui do ácido para formar o sal, ele vem na íntegra, SO4, tá bom? Beleza? Bom, e como é que a gente escreve, então, corretamente essa equação química? Uma fórmula do ácido sulfúrico, reagindo com duas fórmulas do hidróxido de sódio, né? Vou botar esse doisinho aqui na frente para indicar que eu estou usando duas fórmulas, formando duas fórmulas de água, certo? Deixa eu jogar isso aqui para cima. Aí. Bom, né? Então eu estaria aqui. Seriam duas fórmulas de água, certo? E uma fórmula do sal. Tá ok? Só conferir, galera, para ver se eu continuo vendo vocês aqui, né? Beleza. Continua com a apresentação. Achei que tivesse parado a apresentação. Bom, continuando então. Tá? Ficou claro? Beleza? Qualquer dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo, tá? Neutralização total é mole. Vamos ver a parcial agora. A neutralização parcial é quando eu não uso quantidades equivalentes de íons H+ e de OH-. Por exemplo, essa reação aqui é o ácido carbônico, que libera dois íons H+ por fórmula,
né? E o hidróxido de sódio, que libera um íon OH- por fórmula. Se eu quero uma neutralização parcial, né, eu vou considerar apenas uma fórmula da base e uma fórmula do ácido. Se fosse total, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar um 2 aqui na frente. Né? Se eu quisesse neutralizar os dois íons H+, liberados pelo ácido carbônico, eu ia ter que usar duas fórmulas da base. Mas como eu quero uma neutralização parcial, eu uso uma fórmula só, que vai liberar apenas um OH-, que vai neutralizar apenas um OH+, formando apenas uma molécula de água. E olha o que sobra lá. Se apenas um hidrogênio foi neutralizado, transformado em água, o outro vai sobrar. Então, eu fico com um HCO3 para poder formar um sal. Beleza? Então, o átomo de sódio que sobrou daqui da base vai se juntar com o HCO3, que sobrou aqui do ácido, para formar o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um sal proveniente de neutralização ácido-base. Tá bom? A reação, né, a gente representa através dessa equação química aqui. Beleza? Um do ácido para um da base, formando uma água, né? E o sal bicarbonato de sódio, que é um sal proveniente de uma neutralização parcial. Ok? Bom, queridos, vou finalizar por aqui, tá? E o próximo vídeo eu já vou estar falando de nomenclatura de sais e classificação também de sais. Tá bom? Valeu, beijão aí para vocês, até a próxima. Valeu, galera. Beijo, tchau, tchau.